Hoje a conversa aqui vai ser um bate-papo muito legal, vai ser sobre o universo Marvel e super-heróis de uma maneira geral, e eu tenho um convidado muito especial. Lembrando que esse programa, essa temporada, tem o apoio da Lei Paulo Gustavo, através da Lei Complementar 195 de 2022, os recursos geridos pela Lei Paulo Gustavo aqui pela Prefeitura Municipal de Calcaia, através da Secretaria de Turismo e Cultura. Então, nosso agradecimento à Lei Paulo Gustavo, que proporcionou esse episódio para vocês. E eu quero dizer para vocês que têm aí dificuldade, a população que tem dificuldade visual. Eu sou um homem de média estatura, eu tenho tatuagem nos braços, estou vestindo uma camisa preta, tenho cabelo preto, estou de barba grisalha, uma barba bem longa, e estou aqui com uma sala ampla. Aqui atrás de mim eu tenho quadros na parede. Essa sala ela tem a cor marfim. Do centro da mesa aqui a gente tem uma plantinha, a costela de Adão, tem um telefone sobre a mesa, tem umas canecas com a logomarca do Pó de Barbear, as canecas são pretas, e do meu lado direito eu tenho o meu convidado mais do que especial, o Irving Linhares. Eu Que vim aqui, interessei por esse tema, por questão do meu falecido pai, que também era muito fã, né, de super-herói, de quadrinhos, de games também. Então uma coisa foi juntando a outra. E sobre a questão da Marvel, né, mudando de assunto agora, entrando na criação da Marvel, foi muito antes da criação da Marvel, né? Já existiam os super-heróis no começo do século XX, né? Do século XX, isso. Né? O Sombra, né? Ele tem uma história bem parecida com o Batman, entendeu? Até tem uma editora chamada Dark Horse que publica as histórias do Sombra, entendeu? com o universo Marvel, ele conseguiu, de certa forma, acontecer com o passar dos anos e fez parte de toda uma geração, porque também Foi. teve a questão das guerras, né? Isso, A partir dos Estados Unidos, a partir exatamente. da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente vê um desenvolvimento aí dos A heróis, Segunda né? Guerra desenvolveu mais super-heróis. Sim, 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 Muito sim. mais envolveu. Tanto é que tem quadrinhos do Capitão América, que ele está enfrentando, né, o inimigo, né, aquele alemão, e tem também histórias do Super-Homem também, que é a DC, que também ele está enfrentando a Alemanha nazista, né? Mas o que poucas pessoas sabem é que esses heróis, eles eram escritos em revistas, né, em quadrinhos, e eram distribuídos no cenário, né, no contexto da sociedade americana, Exatamente. principalmente. E um dos primeiros heróis, eu acredito que foi o Tocha Humana. O Isso, Tocha Humana, exatamente. e tinha um vilão também, acho que era. Deixa eu. O Namor. O Namor. Namor, ele é o príncipe submarino da Marvel, né? O Aquaman é o da DC. Isso, Isso. isso, isso, isso. Ele começou por ele. E ele também é um mutante, o Namor. Tem essa curiosidade aí. Eu acho que a gente poderia começar esse bate-papo já falando sobre como que a Marvel começou e como que Hum. ela desenvolveu-se ao longo dos anos. A Marvel ela começou com, né, publicando histórias, né, de super-herói em pequenas partes assim, e depois com o tempo ela foi comprando outros personagens e se juntando a ela, né? Ela foi comprando o Tio Sam, que também é um personagem, ela comprou e trouxe para ela também. Entendeu? Entendi. E eu acho também que eu estava lendo recentemente, lendo não, eu estava vendo um outro podcast da cultura pop, né, da cultura Uhum, geek, e aí eu vi que um quadrinista, né, que era o Stan Lee, uhum. ele passou a fazer parte da Marvel, né. Primeiro ele foi lá ser contratado como O Steve Ditko, né? O Stan Lee e o Steve Ditko, isso. né? E aí eles passaram a fazer essa parceria junto e Isso. eles faziam tudo, né? Tipo assim, ele desenhava, O distribuía, Stan Lee era o que aprovava. isso. Ele aprovava. E, Ah, isso tá bom, então vai. Isso não tá bom, ele tirava. e aí houve um momento da história também que ele ficava muito preso, né? Porque a sua criatividade é algo que a gente deve pensar também sobre o futuro, de como é que nós estamos educando as nossas crianças também, de certa forma, Exatamente. porque o Stan Lee, ele é o exemplo clássico disso. Ele Ele, ele ele estava muito limitado àquele script que a Marvel tinha. Então ele ficava exatamente. só escrevendo coisas ali.
E sobre a questão dele, ele veio de um bairro muito pobre. Ele nasceu em 1922, né, no Brooklyn, Isso. entendeu? Então, essa infância dele também ajudou a ele a se tornar mais criativo, Essa entendeu? influência do Do local local que ele nasceu também. e aquela ideia de triunfar, né? Do sonho americano, né? De que, tipo, você. American Dream, né? Isso. E- Você passa por um período de prova, de luta, de privações, Isso, e com aí vem o certeza. momento da superação, né? Da busca por um ideal e onde tudo se torna perfeito. E eu vejo que isso é muito comum, né? Principalmente nos filmes americanos que são construídos, né? O roteiro americano, ele traz muito essa ideia do herói, né? Do final feliz, coisa que não acontece, por exemplo, com filmes europeus e asiáticos, onde eles normalmente têm um fim dramático e trágico. Exatamente. Tem uma dualidade aí, né? Nisso. É, Tem uma diferença, quer dizer. então, aí vem falar um pouco Hum, assim, quais são os heróis assim que tu mais leu, mais teve contato, mais interagiu ao longo do teu tempo, da tua vida. Falando de Marvel, Homem-Aranha, né? Meu primeiro quadrinho que eu li foi Homem-Aranha na Teia do Aranha. Foi o primeiro quadrinho que eu li, que foi meu pai, né, que me deu. Ele estava voltando do trabalho, ele me deu esse quadrinho. Homem-Aranha na Teia do Aranha. Eu não me lembro a edição e nem o ano que foi lançado. Mas tu Não lembra o lembro. ano que ele te entregou esse material? Eu acho que eu tinha uns 8 anos, por aí, 9 anos, entendeu? Entendi. E aí, por conta dele, eu passei a gostar de super-herói. É, Aí o Homem-Aranha e da DC o Batman, né? Também. Eu gosto muito do. Eu comecei a ler muito quadrinho também pelo Batman, falando da DC e da Marvel, o Homem-Aranha. eu, eu me lembro que a minha avó, ela sempre vinha para a cidade, né, para o centro da cidade, porque a gente sempre morou no interior, né? No interior, Hum, assim, afastado do centro. pronto. Sempre em lugares assim mais distantes. Eu me lembro que a minha avó, como eu fui criado por avó, ela sempre levava alguma coisa. Legal, né? Ela vinha, Maneiro, ela maneiro. ia receber o salário dela, né, que era, na verdade, era uma pensão do meu avô, que faleceu muito cedo, quando eu era muito novo. E aí, quando ela vinha comprar alguma coisa na cidade, receber o pagamento, ela levava sempre. Normalmente ela levava umas 7, 6 revistinhas, algumas cordéis. Cara, era uma festa, porque quando eu pegava, e era interessante que eu queria traçar tudo, né? Ler tudo de uma vez, mas qual foi a sua primeira Ó, aí assim, história em quadrinho da Marvel, assim que você leu? cara, eu me lembro muito da Liga da Justiça, que era Da da DC. DC, Pronto. mas eu me lembro também que ela trazia bastante Homem de Ferro, bastante O Homem de Ferro é um Homem-Aranha, grande, grande super-herói, o Homem de Ferro. bastante Thor. É. Então, assim, eu até estava falando contigo que eu não tenho uma preferência assim, única por um super-herói. Uhum. Eu gosto particularmente dos heróis possíveis, que são aqueles heróis que estão mais parecidos com o ser humano, comum do dia a A dia. gente chama os heróis urbanos. Isso. Os heróis É urbanos, né? aquele herói que ele não precisa de superpoderes, não teve contato com uma substância mágica, com algo Uma aranha miraculoso. radioativa. Isso. Eu, Entendi, eu gosto entendi. mais de super-heróis que são mais possíveis através do seu próprio esforço pessoal e dedicação. Por exemplo, eu gosto muito do Batman, É verdade. da DC, porque Muito ele, bom. ele é um super-herói Grandes, que grandes histórias eu já li dele. ele desenvolve uma habilidade, né, a partir de um trauma que ele viveu, que ele experimentou, que foi a perda dos pais. E a partir daí Isso. ele começa a lutar contra ele mesmo, contra esses traumas, vencer a ele mesmo. E, na verdade, ele é o, ele é o Bruce, né, que se disfarça de Batman, né? Ou ele é o Batman que se disfarça de Bruce. O Batman, ele tem uma história trágica e o morcego, o símbolo do morcego, é o medo que ele tinha na infância, né? Então, como ele tinha medo de morcego, a filosofia dele, entre aspas, é passar o medo que ele tem para os inimigos dele. Por isso que ele se veste de Batman, entendeu? É interessante demais a história do Exatamente. Batman, porque ele Por isso vai a que ele partir se. ele vai a partir desse medo que ele tem, que ele experimenta, ele vai a partir disso usar isso como uma arma, né, como uma ferramenta. Exatamente, como uma ferramenta de batalha contra o crime. É. Exatamente. E é interessante que essa história do medo, filosoficamente, ela sempre o tempo todo tá rondando a Uhum, sociedade de uma maneira com geral, né? certeza. E ele combate o crime, né? Assim como o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, ele
ele só não combate vilões, né? Ele combate crime, né? Tanto é que o Homem-Aranha, um grande vilão do Homem-Aranha e também do Demolidor, é o Rei do Crime. Ele tem O Rei do Crime, né? Ele é um vilão incrível aí eles têm um vilão comum, né? para quem gosta aí de desse mundo aí de máfia. O Rei do Crime é um grande vilão aí para quem gosta dessas coisas de investigativo, entendeu? É, para quem está em casa, que quer ter o acesso assim, eu quero saber o início de tudo, o início de tudo. Qual seria a revista ou a história? Porque hoje revista, eu acho que as pessoas não têm muito aquele mesmo nível que a gente tinha de estar lendo. O início de Por onde tudo, começar, tipo assim, ó. eu creio lendo as histórias do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha, né? Do Tocha Humana, do, do Thor, né? Foram um dos primeiros super-heróis, Quarteto Fantástico também. Para quem quer conhecer mais do comecinho lá da Marvel, acho que esses super-heróis é bom. E o que eu vinha refletindo também nesses dias é que o Batman que você falou também, e que eu me Hum. identifico bastante, ele é um super-herói possível, mas a revista em quadrinho, ela difere um pouco do filme, né? Porque do cinema, principalmente, né? São mídias Nós diferentes, temos né? desenhos e nós temos filmes, né? Live action. Uhum. E que é usar personagens humanas, né? Aí uma das coisas que eu fiquei pensando é que se a pessoa quiser realmente, de fato, buscar, por exemplo, a origem do Batman, a gente viu que ao longo do tempo foram criados vários filmes do Batman e cada um tinha uma perspectiva diferente, que era aquilo que era contado pelo roteirista ou pelo diretor. Os Uhum. dois, assim, propunham uma história e o cinema, como ele é uma produção imaginária, fictícia, ela dá vida a essa ideia, né? Mas Exatamente. eu fiquei imaginando que o Batman mais realista com aquilo que eu lia das histórias em quadrinhos foi agora o último Batman. O The Batman, né? É isso, do, 2022. do Robert Do Pattinson. Robert Pattinson, É, exatamente, Robert Pattinson. Então, aquele filme do Batman, do Robert Pattinson, ele se baseou mais naquela HQ Batman no 1, exatamente. entendeu? Batman no A 1. Batman no 1 e também tem o Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano. Exatamente. Não, o Longo Dia das Bruxas. Tem o Longo Dia das Bruxas, inclusive tem até uma animação muito boa também, parte um, parte 2. E também tem o Corte das Corujas, né? Que é, pelo que eu vi, o The Batman 2, né, vai ser baseado nessa HQ aí, Corte das Corujas. E teve também uma série que foi anunciada e eu criei uma grande expectativa também, que era o Asilo Arkham, né? Isso. Porque ele traz lá uma série de personagens vilões que são. Esse ano vai lançar a série do Pinguim Isso. também. Aí eu, Esse ano. eu fiquei assim imaginando, né, que o Batman, ele com o Longo Dia das Bruxas, com o Ano 1 e o Cavaleiro das Trevas, ele faz uma apurada e dá para a pessoa uma perspectiva realista do que realmente o filme está se propondo, né? Porque quando o Batman ele surgiu, ele tinha uma característica que nenhum outro super-herói tinha, que ele impunha um certo respeito e medo por parte dos vilões, por parte do crime. E assim, todo o vilão, na verdade, é os criminosos, né? Então, Exatamente. toda vez que eles iam para a rua para cometer algum tipo de crime, assalto, mortes, depredação, latrocínio, então surgiu o símbolo no céu, isso já causava aquele impacto, porque ele iria surgir a qualquer momento, É, em qualquer lugar em diferente, né? qualquer lugar. Assim, que o treinamento dele, né? O treinamento do Batman foi com os ninjas, né? Também. Chamado Clube dos Assassinos, né? Ele treinou com essa galera aí, entendeu? E aí a gente vem para um momento muito importante desse universo, né, entre a DC e a Marvel, esse dualismo. E aí nós temos um grupo de pessoas, né, que acabam gostando mais de um e gostando mais de outro. Na tua opinião, o que você vê de bom e de positivo em um e negativo no outro? Falando da Marvel, né? Falando da Marvel e depois falando da DC. Falando da Marvel, o ponto positivo da Marvel, sobre tudo que a Marvel construiu, né? Em 85 anos de história, esse ano fez 85 anos na Marvel, foram os filmes. Para assim, um ponto positivo para mim ali da Marvel, atualmente foram os filmes. Então ela alavancou muito a indústria dela por conta da saga do infinito, né? Que durou 10 anos.
entendeu? Esse é o ponto positivo. O ponto positivo da DC, falando de cinema, né, foram os filmes do Christopher Nolan, né? Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, falando um ponto positivo aí baseado no cinema, né? E ponto negativo da Marvel, falando dentro do cinema, foi essa atual má administração, né, dos filmes atualmente, ali depois de 2021, e da DC, a produção dos filmes do cinema não foi tão boa como era da Marvel, né? Eles meio que se bagunçaram ali, a DC nunca teve uma, como é a palavra? Uma linha, né? Uma linha para seguir, né? Vamos ver aí no futuro da DC Comics se o James Gunn consegue organizar isso de melhor forma, entendeu? Eu tenho a tendência de seguir o mesmo teu pensamento e eu vou Uhum, fazer um acréscimo. beleza. A Marvel, ele sempre tentou trazer temas do cotidiano, né? Por Isso. exemplo, temas que estavam ligadas. Por É, exemplo, a Marvel. até as cidades, né? A Marvel, desculpa te interromper, a Marvel, dentro do universo dela, as cidades realmente existem, né? São as cidades de Nova York, né? São São, Francisco, são cidades reais. A é, DC não, a DC criou até cidades fictícias. Então também tem essa diferença. Gotham, Gotham, Detroit. Não, Detroit não. tem a cidade do Flash, eu esqueci o nome da cidade do Flash agora. Mas eles criam um nome para as cidades deles, entendeu? Entendi. Aí ele sempre tem essa abordagem mais realista e ao Outra mesmo. diferença. E isso é um ponto positivo que eu acho da Marvel. Ele levanta alguns temas e eles vão surgir de uma maneira muito natural, sem ter forçação de barra. Por exemplo, quando você olha, Aham, por exemplo, para o Pantera Negra, ele foi o exatamente. primeiro super-herói negro. Uhum. Mas eles não têm uma forçação de barra, ele simplesmente foi inserido dentro de um contexto social na época que ele surgiu, que havia uma discriminação muito grande. Exatamente. E Lá tem um grupo, né? Tinha um grupo nos Estados Unidos chamado os Panteras Negras, né? exato. E aí, quando eles inserem esse super-herói, de certa forma ele é muito bacana, porque é uma história original, uma história única, com toda uma filosofia, com toda uma vertente, com todo um roteiro, e isso tudo Exatamente. vai fazer Isso vai é muito levantar bacana. um Isso é debate muito legal. bacana. Homem-Aranha, bullying, né? O Peter Parker, né? Até num filme, né? Do Sam Raimi, né? O primeiro filme a gente vê que ele sofre bullying por conta que ele gosta da Mary Jane, a Mary Jane não gosta dele, né? Então também tem essa questão do bullying. E ele, por ser um adolescente, também está inserido da escola, Isso, ele continua com os mesmos problemas, né? exatamente. Isso são características que eu vejo nos heróis da Marvel. Que é o que Eles você gosta, né? eles estão o tempo todo Exatamente. conflitando consigo, né? Tipo, com seus dilemas, com as suas lutas, tem que trabalhar, tem que correr para poder fazer uma foto. Principalmente o Homem-Aranha, né? Que ele trabalha vendendo foto, né? Ele é Uma fotógrafo, foto do exatamente. próprio Homem-Aranha, Isso, né? O Peter Parker. Então ele tem que fazer foto para vender para o jornal e ao mesmo tempo ele isso. tem que trabalhar, ele tem que passar de ano. E o que mais assim me inspirou a gostar do Homem-Aranha, né, foi eu, né, perdi meu pai e lá ele perde o tio Ben, né? O tio Ben é uma referência de pai para ele, né? Isso, E isso. eu me identifiquei com isso, entendeu? Então, assim, Por isso que eu gosto muito do Homem-Aranha. e esses temas que eles levantam, eles são muito da vida do ser humano e há Exatamente. essa identificação, porque quando você, por exemplo, olha para o Homem-Aranha, ele tendo perdido o tio Ben, você automaticamente faz uma associação. Você que eu digo, quando você é criança, quando você é jovem e você tenta se inspirar em alguém, aí você diz assim, "Ô, eu tenho que encontrar poder, entre aspas, de algum lugar para poder vencer A fé, né? essa A fé, dificuldade." Isso. a fé. Eles exploram muito esse lado, né, da superação, da Exatamente. busca por uma solução definitiva dos problemas cotidianos. O Super-Homem, agora mudando para DC Comics, ele é baseado em Moisés, né? Ele tem uma alusão a Jesus, a Moisés ali, entendeu? Ele tem meio que essa alusão, né? O S do Superman significa esperança, entendeu? Muito legal. E essa ideia que eles trazem dentro dos quadrinhos, dos desenhos e das histórias, Inspira a gente eles a vão ser um inspirando, né? ser humano melhor. É isso,
por isso que eu hoje tenho 29 anos e eu gosto de ler, gosto de ver animação e me inspirar a trazer uma ideia dos quadrinhos, dos filmes de super-herói para a minha vida, entendeu? Com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, uma pessoa que é um político, é uma pessoa que tem um grande poder no mundo, vai ter grande responsabilidade. É, Infelizmente, alguns pontos, fugindo um pouco do assunto, tem grandes líderes que não têm tantas responsabilidades assim, né? Tem poder, mas não sabe usar a responsabilidade. Acho que você me não, entendeu. isso é muito Eu tô real. linkando do Homem-Aranha pro mundo real, entendeu? Eu É, tô fazendo esse link aí, não, exato. essa E ligação. e é muito importante a gente levantar essas questões porque elas acabam sendo parte da nossa vivência, né? Porque Exatamente. enquanto um tem muito poder, mas não sabe o que fazer com esse poder, Uhum. a gente olha para as histórias fictícias, né, da ficção, e isso a gente vê também muitas acontecendo. Por exemplo, o Doutor Destino, ele tinha um grande poder, mas que ele não sabia o que fazer com aquele E ele era poder um cara muito inteligente, né? e O muito Doutor Destino, inteligente. ele podia ter pego essa inteligência grande que ele tinha e ir pro lado do bem, mas infelizmente ele foi corrompido e foi pro lado do mal, né? É, O essas Doutor Destino. essas críticas sociais que os filmes levantam, esses debates, eles são importantes para que as pessoas possam também refletir sobre o seu mundo real e Verdade. perceber que quem é que está no poder que tem tanto poder. Porque eu acredito que todos os governos, todos os sistemas, eles têm que ter freios e contrapesos. Eles não podem ser 100% autônomos ao ponto de tomar a decisão, porque o ser humano por si só ele é falho. Ele Verdade. sempre vai ter uma influência de algo, de uma ideologia, de uma maneira de enxergar o mundo que Exatamente. pode atrapalhar a grande maioria. É, falando agora de livro, o George Orwell, né? 1984, entendeu? Você falou aí de sistema, de controle, né? Poder, responsabilidade. Se você lê 1984 ou vê o filme, né? Eu prefiro o livro, mas é muito bom esse livro aí dele, do George Orwell, entendeu? Para quem gosta de política, essas coisas. Dá um spoilerzinho aí. Do George Orwell é o seguinte, né? Esse programa, né, Big Brother Brasil é baseado nesse livro, né? O Grande Irmão, né? Grande Irmão. Entendi. E quais são assim as suas expectativas em relação a como que a sociedade ela pode mudar, partindo do ponto de vista do quadrinho, das histórias dos super-heróis, mas ao mesmo tempo trazendo para a nossa realidade. Trazendo para nossa realidade, né? Com os erros, né? Tanto dos heróis quanto dos vilões. Então, a gente pode aprender com o erro do outro. Assim como quando a gente está lendo um quadrinho, né? Um vilão erra ou um super-herói erra, a gente aprende a não cometer aqueles erros que aqueles personagens cometeram, entendeu? Entendi. Na tua opinião, qual é o grande segredo da Marvel? É os efeitos visuais, é o roteiro? Ah, tem vários. Tem vários. É, CGI, né? Efeitos visuais, né? E fama também, né? Muitos atores que têm nome, né? Até Sylvester Stallone fez uma passagem em um filme dos Guardiões da Galáxia, né? E Brad Pitt apareceu momentaneamente no filme do Deadpool 2, né? Com a X-Force. Terry Crews, que é o pai do Chris. Então, o nome, os atores, atrizes famosos, né? Que Que dão vida aos ultimamente personagens, né? então deu mais vida, né? E como eu falo, tem muitas famílias que criticam a Marvel. Ah, não, isso aí é pra. Eles querem vender boneco, querem vender, vender, vender. E tem uma filosofia por trás. Não é só a questão da venda de boneco, da venda de filme. Não, tem uma filosofia por trás, entendeu? Então, tem muitos pais que criticam, mas as crianças, né, ali, os infanto juvenil, né, para juntar os adolescentes e as crianças. Muitas delas não, na minha própria rua, eu raramente vejo crianças com roupa de super-herói, entendeu? Raramente eu vejo. Mas eu uso até hoje roupa de super-herói porque são, vamos dizer assim, coisas que me inspiram a ser alguém melhor. Porque E hoje em dia as crianças, né, eu e acredito que ali os super-heróis mudaram, né? A, exatamente.
o próprio conceito de super-herói mudou. A gente hoje vê mais uma coisa muito mais infantilizada, sem muita reflexão, e as crianças acabam se tornando refém de TikTok, de bobagem, de Tecnologia dancinha. excessiva. Isso, tecnologia E excessiva, né? essas coisas meio que provocam uma certa imbecilização É, das pessoas, né? Das crianças, de uma maneira geral. que... Tu é muito comum ver uma criança vendo uma dancinha no TikTok, uma bobagem, uma besteira, do Uhum. que você vê, por exemplo, uma, ele vendo um filme de super-herói, né? Ou algo Eu relacionado a isso. comentei contigo antes, né, que eu fui ver o filme do Hellboy e o Homem Torto, Certo. né? É um filme que faz muita alusão, né, à Bíblia. Vai ter um pequeno spoiler aí, o padre do filme, para ele matar, né, os demônios, ele faz o símbolo de Jesus, entendeu? Ele faz o símbolo lá de Jesus na pá e consegue derrotar o- os demônios, né, ali. É Entendi. um spoiler aí do filme. Mas é um filme incrível, o Hellboy, incrível. Eu gostei bastante. É do Mike Mignola, o criador dele. Meu filho tem 10 anos, ele não gostou. Ele disse, rapaz, eu não consigo assistir um filme desse aí, não, porque ele ficou com medo. Ah, ele ficou com É, medo, eu acho que a idade dele ainda não isso. permite. Mas tem esse lado aí, né, do espiritismo, né, da luta do, da luz contra as trevas, né? Tem isso no filme do Hellboy. É, Quadrinho muito bom. É baseado também nesse quadrinho. assim, eu de Mesmo não. certa forma, eu vou confessar pra ti que eu não conheço muito a fundo o Hellboy. Não, tá Ah, tudo bem. eu não, Porque eles eram na de verdade, outra editoras, né? e na verdade eu não curtia muito, porque assim, Foi o Super Choque. A Marvel ela passou por altos e baixos, né? Então teve um tempo Isso. que ela quebrou e ela teve que ser reinventada, né? Então ela Uhum. vendeu muitos personagens para poder se manter e E aí comprar também. e comprar. Igual a DC fez, né? É, Pra quem não sabe, o Super Choque, ele veio de outra editora, a Milestone. A DC falou, não, esse rapaz tá fazendo sucesso, aí pegou ele pra DC. eu tava acompanhando a Marvel de uma maneira geral, Uhum, as suas tentativas, né, de fazer filmes, e todos os filmes foram um fracasso, cara, um fiasco. uhum. Por exemplo, o primeiro Quarteto Fantástico, o primeiro É, Hulk, é, cara, era um negócio o assim, primeiro Hulk, ele era um fisiculturista aí, pra quem gosta de treinar, né? Ele era um isso, se fisiculturista. pintava de verde. Exatamente. E, cara, e assim, era loucura. Você olha pra hoje, ou pra esses filmes que eram produzidos na época, você vê que era tudo assim, tudo mal feito, os efeitos especiais, tudo. Eu gosto muito do Hulk do Edward Norton, o ator, entendeu? Eu gosto muito dos filmes do Hulk dele. Entendeu? Aquele primeiro Hulk, eu não sei o ano. Primeiro Hulk que lançou na década de 2000 até 2010, eu não sei qual é. Foi o antes do Edward Nolan. Tem uma cena lá, né, que outro spoiler aí, né, do a cena do que ele vai, né, explode, né, o raio gama em cima dele, e ali naquele momento ele vê quando ele bebê, né, o, o Bruce Banner, né, ele vê ele bebê. Quando a mãe dele morre, o pai dele tá ali naquela briga e a mãe dele tá morrendo, quando ele olha e vê a porta, tem um Hulk lá. Isso aí é uma alusão aqui, né? Que quando a mãe dele morreu, o Hulk despertou dentro dele, entendeu? Porque na história original é o raio gama É, que faz ele ganhar os poderes, né? Do Incrível Hulk. Então é uma alusão, essa cena aí que eu falei, legal, legal. entendeu? Eu tava vendo o Stan Lee, uma entrevista, ele falando que ele tinha um problema de memória, de lembrar de nomes. Aí ele sempre colocava o nome dos super-heróis se repetindo, né? O É, nome e o sobrenome. Peter Parker, começa com Peter e o Isso. outro nome começa com P também. Aí o Bruce Banner, Isso. também a mesma coisa, o BB. Tem outra curiosidade do, agora O Matt do, Murdock, que é o Demolidor. exatamente, do surfista prateado, né? Quando eles sentaram para fazer a história do Galactus, né, ali, do surfista prateado e tal, eu não me lembro quem era o desenhista, o ilustrador, né? Ele estava cansado de fazer lá nave, robô, máquinas, essas coisas, então como ele estava cansado, ele estava meio cansado, então, eu vou fazer ele desenhou um boneco ali, né? E, o que que ele vai voar? Não, tô meio cansado ali. Ele foi e passou um risco, fez outro risco e ficou o boneco em cima de um
de uma prancha. Ele pintou de cinza e se tornou um surfista prateado, né? Pintou de prata, desculpa. E ali surgiu o surfista prateado, que é o arauto do Galactus, né? Foi por isso que surgiu então o surfista prateado. E tem uma grande discussão se ele é um super-herói ou se ele é um vilão, né? O Pra surfista mim ele é um prateado. anti-herói, né? Igual o Deadpool. É, pra mim ele é um anti-herói. E é um Qual é grande, essa diferença do herói pro anti-herói e pro vilão? pra mim, na minha opinião, né? Hum, Na minha opinião, o anti-herói é aquele herói que comete, vamos dizer assim, ele mata os capangas, vamos dizer assim, né? Pra mim é. comete delitos, né? Isso, Em busca exatamente. de algo maior. É, Tipo assim, precisa alimentar uns meninos que estão com fome, então ele rouba o supermercado. exatamente. Entendeu? Não Eu importa os acho, meios, exatamente. não importa os meios, o que importa é o fim. Eu acho que essa minha opinião aí é parecida com a sua sobre anti-herói. É. Quais são, assim, o teu Hum. preferido dos anti-heróis? Da Marvel, E da, qualquer um. da Marvel, anti-herói pra mim é o Justiceiro, né? Eu acho, eu, para mim ele é um dos meus favoritos, inclusive até joguei o jogo para PS2 do Justiceiro. E da DC, anti-herói da DC, deixa eu ver aqui, anti-herói da DC. Acho que o Batman se enquadra como anti-herói, né? Não sei. A DC agora não me vem à cabeça. Mas da Marvel, focando na Marvel, o Justiceiro. Cara, tinha uma revista em quadrinho que eu gostia bastante, minha avó sempre levava. Era uma de um mercenário chamado Cão Raivoso. Ele era Ah, Cão Raivoso. Ele usava uma máscara, tipo máscara do Sexta-feira 13, do Jason, né? sei, sei. E ele usava um uniforme assim, com colete por fora. Aí tinha umas armas assim, e eles usavam duas metralhadoras assim, daquelas submetralhadoras, aquelas pequenas. Uhum. Cara, é assim, aí ele Acho que combatia é uma Uzi. Uzi o ele nome. combatia o crime, né, e tal, Uhum. ficava brigando com o, as organizações criminosas. O Batman também combate a organização criminosa, né? Isso, O isso. Aí, Falcone. Falcone. isso. Aí, assim, naquela época, não era muito comum a criança ter acesso a esse tipo de conteúdo, né, de material. Mas a minha avó, ela sempre levava, porque ela via a capa, achava bonito. Tem histórias e quadrinhos, né? Mais voltado para o público adulto, né? É, E aí, nesse momento agora, a gente tem muita questão do streaming, né? Da questão das séries, a questão de filmes, que alguns vão para a mídia com uma grande expectativa e também vai para o cinema, e aí às vezes ele flopa, às vezes ele não dá muito ibope, não dá muito sucesso. Isso aconteceu também com a Marvel, né? foi, exatamente. She-Hulk é o exemplo, né? She-Hulk é um. A She-Hulk, a mulher Hulk, né, dos quadrinhos é uma coisa, e na série ela é outra coisa, entendeu? É completamente diferente. Eu acho que o planejamento de serviço de streaming da Marvel deveria ter conseguido dividir 50% um, 50% o outro. Então eles se perderam nesse planejamento aí, porque por conta dos streams. Eles focaram muito no streaming e esqueceram a parte do cinema, né? Por isso que eles tiveram que trocar o vilão, né? O Kang, eles tiveram que trocar também por conta do ator, né? Que foi acusado de bater na namorada. Então eles tiveram que fazer tudo de novo, né? Recontrataram o Robert Downey Jr. para fazer o Doutor Destino, né? Não sei se você viu as notícias. Aí, acho que essa questão aí, a Marvel, ela aprendeu com os próprios erros, né? Esse planejamento aí dentro do serviço de streaming e no serviço de cinema também. E lembrando que a Marvel, ela foi comprada pela Disney, né? Então Exatamente. hoje quem distribui que traz a expertise, né, do modelo Disney de gestão é a É a Disney Disney. e apesar da Marvel ainda continuar independente, mas algumas decisões são tomadas em conjunto. Como essa questão da distribuição, a questão de planejamento de algumas ações, a própria distribuição Eu li uma notícia sobre que estavam demitindo muita gente da Disney, né? Estão tentando dar repaginada na empresa. Entendeu? e houve um tema muito É. polêmico, né, que aí a gente vai poder barbear agora, porque aqui não tem essa questão de polêmica, Uhum. que é a questão dos filmes, né, principalmente os filmes de super-heróis, de desenhos, live action, eles trazerem e abordarem um tema de uma maneira muito embalada, entendeu? Tipo assim, eles trazem um tema e esse tema ele vai sendo empurrado sem uma história, sem um Isso. roteiro, sem uma existência. É, Aí tem que ter um.
história boa pra gente se apegar. Não é só o personagem em si tem que ser assim ou assado, daquele jeito ou daquele jeito. Não, a gente tem que ter um enredo bom, história boa, que possa causar na gente curiosidade. Porque toda história boa, ela vende, não importa ali se o personagem ele é um Exatamente. negro, se ele é da comunidade Prime... LGBTQIA+, se ele é uma pessoa com deficiência, enfim, se a Exatamente. história é boa, e se há uma identificação com o Exatamente. público vai aderir. A questão é que, tipo assim, não dá pra você colocar um personagem com essa temática e ao mesmo tempo a história não for boa. É igual, não sei se você conhece, The Authority, né? The Authority é um quadrinho já das antigas que tem dois super-heróis, que é como é que é o nome deles? Tem dois super-heróis, que é o Meia-Noite, o Apollo e o Meia-Noite. Eles são um casal homossexual, entendeu? Só que eles não ficam, né, a- só focando nisso, entendeu? Ali. A história é incrível. Eles são meio que uns The Boys, entre aspas, dessa história, né? Entendi. A história é É, The desenvolvida Authority. e eles têm uma preferência, né? O enredo é incrível. Eles não ficam focando a goela abaixo ali a história do Apollo e do Meia-Noite. Não. Eles fazem parte de um grupo, Porque há entendeu? uma grande Que tem crítica, um né, foco. da massa, dos fãs, das pessoas que consomem quadrinhos e filmes de uma maneira geral, de que os estúdios eles estão seguindo uma linha editorial muito incisiva, né, de querer impor uma determinada temática sem o desenvolvimento de um enredo, de uma história que possa ser atraente, que as pessoas possam se identificar. Acho que um dos exemplos mais claros, podia dizer que é a série do He-Man, que foi lançada pela Netflix. Hum, Eu assisti essa série e, cara, assim, eu fiquei triste de uma certa forma, porque apesar dos gráficos terem sido repaginados, ter uma outra, né, um outro desenho, muito uhum, mais realista, muito mais bonito em termos de uhum, estética, porque o filme do He-Man é muito legal as histórias, mas o desenho não é bom. O desenho é da entendi. década de 80, né? Então, assim, você Uhum, não consegue ver um desenho bonitinho, mas aí nesse novo é diferente. Você vê um desenho muito bem feito, você vê todo uhum, uns efeitos especiais muito legais, muito bacanas. Mas quando ele vai para a história, o personagem que tem mais ênfase é a Tila. O He-Man eu morre, vi, eu vi. né? O He-Man morre, a Tila tem uma proeminência maior. Não que a Tila não pudesse ter. Uhum. Mas aí, quando você cria uma Tirou o protagonismo, né? tira. Esse é o Infelizmente. ponto. Tira o protagonismo do He-Man Protagonismo, e, ao mesmo exatamente. tempo, você coloca uma coisa meio forçada, né? Forçação de barra, assim, porque hum, ficou claro lá na série que não é sobre o He-Man. O He-Man é só mais um coadjuvante, né? É, rebaixaram, né? E Meio que aí, rebaixaram. isso de certa forma, para quem é fã do He-Man, acaba se tornando uma coisa chata. Um filme atual que lançou esse ano que deu muito certo, tirando essa parte, né? E foi o Deadpool e Wolverine, né? Eles não focaram tanto nisso aí, né? Nessa questão e deu certo, né? A bilheteria bombou, né? Do Deadpool e Wolverine. Eu tava com expectativa muito boa para esse filme, porque são dois personagens que eu curto pra Incríveis, caramba, né? Os X-Men né? são Os incríveis. X-Men, e interessante também que os X-Men, eles surgem Uma das primeiras também, né? dentro de um cenário que é de um contexto de debate social, de Verdade. questões sociais muito fortes. Como, por exemplo, os mutantes. Quem são os mutantes e quem são os seres humanos, entre aspas, normais? Esse Exatamente. debate, ele vem dentro de um contexto social que havia essa segregação racial, né? Muita Um dos primeiros discriminação. grupos da Marvel foi os X-Men também. Isso. Aí, quando ele traz, e por isso que eu digo, por isso que eu sou um fã da Marvel, porque ela traz as temáticas sem dizer necessariamente que é essa. Um dia desse eu estava até ouvindo um podcast que o cidadão lá estava dizendo que os melhores filmes cristãos não são cristãos. Porque quando Uhum, você coloca, aí é o outro lado da moeda, né? Quando você uhum, coloca um tema, uma temática, e quer impor às pessoas aquela temática, porque na maioria das vezes, o que acontece com os filmes cristãos? Ele tem um enredo assim, o cara tá com problema no casamento, ele tá com problema na vida, tá com problema no trabalho,
ele tá com problema em diversas áreas da vida, aí ele vai sobrenaturalmente passar por um processo de, de se colocar de joelhos, né, Isso. de buscar o sobrenatural, e aí o milagre acontece. E aí acontece o milagre. Então, assim, isso é passado para as pessoas dessa forma. Uhum. Então, assim, e aí é muita ênfase no religioso, na liturgia, nas coisas que são mais voltadas para aquilo que é sacrossanto. Quando você olha, por exemplo, para um filme igual ao livro de Eli, você não vê isso muito, Incrível. né? Filme incrível. Você não vê isso muito implícito, mas você sabe que aquele livro que nem sequer se diz o nome dele é a Bíblia, Exatamente. É entendeu? incrível. Você sabe que o Incrível. desenvolvimento daquela história e no final você consegue perceber que aquele livro que ele lê está em braille, né? Isso. Então, assim, E o protagonista é ele e cego, é né? cego. Então, que cara, Incrível. você só Aquele filme descobre ali isso no final. E assim, eu não tenho problema com dar spoiler, sabe por quê? Porque quando o filme é bom, isso é leva a incrível. curiosidade, É um filme independente. antigo, quase todo mundo já deve ter Isso. assistido. Mas Mas é assim, incrível mesmo. são filmes que são construídos e que não, você não precisa dizer implicitamente que aquele tema está contido. Olha, essa embalagem está contida aqui e você vai ter que absorver. Não, elas simplesmente são desenvolvidas de tal forma que as pessoas conseguem assistir o filme, conseguem interagir com os personagens, conseguem criar uma identificação e ao mesmo tempo não se torna Tem outro chato. ponto, né? É um filme pós-apocalíptico que pode acontecer, né? É, Total, que total. por conta das bombas, né? Fugindo um pouco do tema, mas por conta das bombas atômicas, né? Rússia, Estados Unidos, né? É, se a gente chegar Isso. num período de É realmente ter esse conflito, essa guerra, de uma guerra mundial, com certeza a gente teria, né, verdade. uma expectativa de um cenário semelhante àquele Igual o lá do livro de filme. Eli, exatamente. É, O cara, livro e de Eli. eu fico, Filme fico incrível. fascinado com filmes que eles não deixam muito explícito as temáticas que eles querem abordar. Eles levam a Uhum. pessoa à reflexão. Você tem outro filme também que a gente poderia dizer que eu gosto também, que eu gosto do herói, a gente até estava comentando, né, quando você estava aqui, Isso. que era a questão do herói possível. O que é o herói possível? É aquele herói que tem seus próprios conflitos, que tem suas dificuldades, que trabalha, que vive a vida como qualquer ser humano comum, real, da vida real, mas eles, em um dado momento da história, ele Justiceiro, né? O Justiceiro se enquadra nisso. Ele não se, tem o superpoder, assim, se né? enquadra. Mas esse filme que eu quero Ah, falar, né, esse super-herói que eu quero ah. falar, ele não é muito explícito, sabe? Como super-herói que bota um símbolo. Sim, Ele sim. simplesmente é um ser humano comum. Que para mim, na minha opinião, o enredo, o roteiro é sensacional, Uhum. perfeito, que é o Corpo Fechado. Ah, sim. A gente tem uma Sei qual sequência é. de filmes que foram feitos, uma trilogia, E do Shyamalan. Shyamalan é um dos meus diretores Eu favoritos, gosto muito Shyamalan. dele, porque ele consegue trazer essa temática de Isso. reflexão. Cara, quando você vê que aquele cara, ele passa, Fragmentado é incrível. ele passa por um acidente de trem, É o Corpo Fechado, e esse aí aí. todo mundo Cara, morre, assim, inclusive só teve dois sobreviventes, sendo que um dos sobreviventes vai hum. morrer em poucos minutos. Ah, sim. E ele E é ele o fica único vivo. depois sobrevivente, cara, sem um arranhão. Então isso leva ele a uma reflexão, cara, o que acontece comigo, né? E aí seus conflitos, né, o seu relacionamento que tá de mal a pior, e aí ele nesse desenvolver da história, ele vai acabar descobrindo que o vilão ele é tão quanto ele, entendeu? Só que é o contrário. O cara se fere por tudo, né? Cara, que Só que ele incrível. não morre. Aí fica esse conflito dessas duas personagens. E aí ele diz assim: e será que tem alguém semelhante a mim?